André está de volta para mais uma videoaula de história, tá? Que nós sempre começamos pela correção, né? Iremos fazer a correção da página 242 até a página 249, que são as atividades finais. E logo em seguida, o lançamento. Página 242, 1. Sobre a expansão do comércio, assine V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Então, vai ficar a resposta da seguinte maneira: V, F, V e F. 2. Assinale a alternativa correta sobre a tradição oral de diversas culturas. A alternativa correta é a segunda. As tradições orais são preservadas e transmitidas por meio de contos, canções e provérbios. 3. Complete corretamente as frases. Letra A. A invenção da escrita surgiu da necessidade de se organizar a produção e o comércio, ou seja, as atividades econômicas. B. A escrita também teve funções políticas, pois permitiu o registro das leis e o controle da cobrança dos impostos. C. A escrita foi importante para a preservação da cultura, pois tornou possível o registro de mitos e histórias. Página 243, 4. Complete a cruzadinha a seguir sobre a invenção da escrita, nomeando corretamente os conceitos. A letra A, cuneiforme. B, escriba. C, chineses. D, papiro. E, hieróglifo. Ou seja, hieróglifos. Não esqueça do acento agudo no O. Hieróglifos. F, fonética. Acento também agudo no E. E G, papel. 5. Como funcionava a máquina imprensa de Gutenberg? A máquina facilitava o processo de pressionar contra um papel um molde sujo de tinta, com diversos carimbos de letras organizados na forma do texto. Página 244, 6. Observe a imagem. Antes da invenção da imprensa, nos mosteiros da Idade Média havia os monges copistas. Qual seria a função na sociedade? Os monges copistas eram responsáveis por copiar os livros que já existiam, criando novos exemplares. 7. Para pensar bem e responder. Levando em conta o trabalho dos monges copistas, por que se pode dizer que a invenção da imprensa foi revolucionária? Porque aumentava a facilidade para a reprodução dos livros, né? Pois permitia a fabricação de muito mais cópias. 8. Na época dos monges copistas, a Europa ainda não conhecia o tipo de papel que os chineses tinham inventado. Os monges escreviam em pergaminhos, ou seja, peles de animais, geralmente de cabra ou carneiro, preparadas e esticadas para nelas escrever. Unindo a imprensa de Gutenberg e o papel chinês, o que você acha que aconteceu com a produção de livros? A produção de livro tornou-se muito mais rápida e barata, né? 245, aqui embaixo. O programa de rádio A Voz do Brasil foi criado durante o governo do presidente Getúlio Vargas para a divulgação nacional diária dos atos de seu governo. E, é claro, fazer propaganda política. Se o programa tem mais de 80 anos e continua a ser transmitido, que conclusões você pode estabelecer sobre o potencial de comunicação do rádio? É uma resposta pessoal, mas a gente vê que o rádio, né, como um veículo de comunicação de massa, ele foi e continua ainda sendo um importante instrumento, né, para essa comunicação. Página 246. 10. Observe a imagem a seguir e responda a questão proposta. Com certeza você conhece esses sinais. Com certeza, isso aí eu tenho plena certeza. Provavelmente os utiliza para conversar com seus amigos. Em sua opinião, estaríamos criando uma nova modalidade de escrita que se aproxima dos antigos sinais criados por egípcios e sumérios? É uma resposta também pessoal, mas vocês podem notar
vocês têm que perceber no caso, né, que os emojis representam emoções e transmitem uma ideia completa, né? Um pouco parecido ao que ocorre com as escritas pictográficas e ideográficas. 11. Observe a imagem e leia o texto. Aqui tem um texto e no final fala assim: um povo só pode construir e transmitir sua história se desenvolver uma forma de escrita como a nossa. É uma resposta também pessoal, mas existem várias formas de comunicação e transmissão de memória. Página 247, 12. Em sua opinião, as tradições orais são mais bem conservadas em comunidades menores? Sim ou não e por quê? Né? No caso aqui, nas comunidades maiores, a ausência da escrita pode dificultar um pouco, né? Então, essa daqui é uma resposta pessoal que vocês vão estar, cada um colocando a sua, tá? O que vocês acham que nas comunidades menores, né, as tradições orais são bem mais conservadas. 13. Pensando nessa brincadeira, qual é a vantagem de uma mensagem escrita em relação a uma mensagem falada? A mensagem escrita ela fica registrada em um suporte, enquanto a falada depende, né, do que o ouvinte percebe, entende e se lembra. Relembrando, página 248, preencha o esquema com os principais tópicos compreendidos no capítulo. O primeiro que nós vemos aqui é a escrita. Depois, imprensa, que é o jornal, né? Depois, rádio. E na página 249, a cultura oral. Vamos agora para o lançamento, capítulo 9. Cinema, televisão e internet. Tenho plena certeza que vocês vão gostar desse capítulo. Você sabe qual é o tipo de aparelho que aparece na imagem? Claro que sabe. Como ele funciona? A gente vai aprender um pouquinho mais a respeito disso, né? Como caracterizar o surgimento do cinema, observar o impacto da invenção da televisão, capítulo, ó. Então, o nosso lançamento vai ser da página 250 até 257. Página 252, cinema. Quem não gosta de um cinema, né? Eu gosto muito. Hoje é dia de cinema. A turma está esperando o filme começar e adorando fazer esse passeio. Fico só pensando, já imaginaram quando teve a primeira sessão de cinema da história? Deve ter sido um choque para as pessoas. Pessoal, vamos curtir o filme que já vai começar. 1. Você já se perguntou mesmo que o Luquinha? Sim ou não? 2. Você gosta de ir ao cinema? Eu gosto. Pena que agora, né, ainda não está sendo permitido. 3. Você se lembra do último filme o qual assistiu? E aí? Desde a invenção da escrita e mais tarde da imprensa, a informação nunca mais parou de ser difundida. A humanidade conseguia comunicar-se cada vez mais e melhor com a utilização de todos esses meios. Na mesma época do surgimento do rádio, outro meio de comunicação veio aumentar as conexões entre os homens, o cinema. Mas sabia que antes dele já havia sido inventada a fotografia? No entanto, na fotografia a imagem permanecia fixa e móvel. A invenção do cinema foi o resultado do esforço daqueles que, depois da fotografia, tentavam registrar imagens em movimento. Na década de 1880, eles já conseguiam desenvolver máquinas que tiravam fotos em sequência. Ao serem expostas rapidamente, elas davam a impressão de movimento. Contudo, a invenção do cinema foi atribuída a Auguste Delois Lumière. Dois irmãos franceses que em 1895 fizeram a primeira exibição pública cinematográfica. Sua máquina, a manivela, permitia captar as imagens, revelar o filme e depois projetá-la em uma tela. Tratava-se de uma verdadeira revolução tecnológica. Logo perceberam a utilidade da máquina para contar histórias, como na literatura, mas agora contando com as imagens. Porém, ainda sem poder reproduzir som sincronizado, a imagem recorria-se ao acompanhamento instrumental ao vivo, aos gestos exagerados dos atores e às legendas. Era o cinema mudo, que reinou durante os primeiros 30 anos dessa arte. Os primeiros filmes eram geralmente exibidos no antigo teatros e em grandes feiras. Em 1911, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos,
foi construído um espaço exclusivamente para a produção de filmes. Era Hollywood, com importantes estúdios dedicados à arte cinematográfica. Isso levaria à popularização das salas de cinema como local de entretenimento em várias regiões do mundo. Contudo, muito além do simples lazer, o cinema começava a ditar hábitos, costumes e moda para o conjunto da sociedade. As chamadas estrelas de cinema. Atores e atrizes famosos tinham sua aparência copiada pelas pessoas mundo afora. Então aqui, na primeira imagem, é o antigo projetor de cinema. Olha como era. E aqui também o filme fotográfico, tá? Aqui tem no glossário o significado de difundida e revelar o filme, que vocês podem estar marcando com marca-texto. No número 4 da página 254, observe a ilustração, leia o texto e responda. Nesse texto aqui está falando sobre Charlie Chaplin, ou mais conhecido como Carlitos. Vocês vão ler e vão responder a letra A e a letra B. Lembrando que na letra A, pergunta assim: vocês podem adivinhar qual é o personagem que aparece na ilustração? Sim ou não e como? Personagem, não é o nome do ator, ok? Depois tem o Conectando e o Cult. E na página 255 nós vamos começar a falar sobre a televisão. Antigamente, os filmes, vocês podem estar pesquisando até na internet, eram mudos, né? E eram muito engraçados, que às vezes pareciam assim, bem rápidos. Então vocês podem estar olhando e de acordo, né, com as atitudes, né, com os gestos, as pessoas imaginavam mais ou menos o que aquele personagem estava querendo falar, tá? Não existia, né? A gente não conseguia ouvir a fala. Graças a Deus que hoje a gente consegue, né? Consegue entender até melhor, então nos facilitou bastante. Mas há muitos anos atrás não era dessa forma. Televisão. Beca chegou do cinema e correu para a frente da televisão. É dia de final do reality show predileto dela. Disputa entre cozinheiros amadores. A família toda vai assistir. Mãe, queria entrar na televisão para comer essas comidas. Já pensou, gente? Ai, meu Deus, seria maravilhoso, hein? E é a televisão que entra na casa da gente, não o contrário. Como Beca, você gosta de reality show? De que tipo? Você já parou para pensar no que disse Alice, mãe de Beca? Então vamos lá. A televisão foi o mais importante meio de comunicação criado no século XX. Hoje ela está presente na maioria dos lares do mundo, mas nem sempre foi assim. No início era um artigo de luxo, nem todo mundo tinha, né? A criação do aparelho televisor resultou na combinação de vários inventos, pois se tratava de um sinal elétrico que se transformava em imagens. Considera-se que a primeira demonstração de um aparelho de TV teria ocorrido em 1926 na Inglaterra, pelo engenheiro escocês John Barrett. Acho que é isso. Nos anos seguintes, diferentes modelos com sistema diversos foram apresentados pela indústria. No entanto, foi apenas a partir dos anos 1950 que os aparelhos de televisão passaram a ter preços mais acessíveis aos consumidores, né? Que tornou mais fácil para que o consumidor conseguisse comprar, porque era um aparelho de luxo e muito caro. Assim foram surgindo mais canais transmissores de programação para a TV. Nesses primeiros tempos, as transmissões eram em preto e branco, não era colorido como a gente assiste agora. No Brasil, foi o jornalista e empresário Assis Chateaubriand, acho que é isso, né? Chateaubriand, quem inaugurou o primeiro canal, a TV Tupi, em São Paulo, em 1950. A partir dos anos 1970, em nosso país, a televisão em cores se popularizou em novidades foram surgindo, como o som estéreo e o controle remoto disponível desde o fim da década de 1980. Quando a gente queria mudar, né, de canal, a tia Andréia pegou isso. A gente tinha que ir lá na própria televisão e mudar. Não quero assistir hoje. Hoje não, a gente tem a facilidade, né, do controle remoto. Nos anos 1990 surgiram aparelhos com melhor resolução, com as telas plana. A partir dos anos 2000, o modelo de transmissão tornou-se digital, aprimorando muito a qualidade de imagem, som e interatividade. Na página 256, acredite se quiser. Ao introduzir a televisão no Brasil,
esse empresário Assis, né, ele teve de trazer dos Estados Unidos 200 aparelhos de TV. Ele os espalhou pela cidade. A ideia era atrair quem passava pelas ruas por meio das imagens e dos sons da novidade e popularizar o seu consumo. A televisão tornou-se um eficiente meio de divulgação de informações por meio dos telejornais. Também surgiram vários programas de entretenimento, de auditórios esportivos, além de telenovelas e atrações infantis como desenhos animados. As emissoras de televisão são financiadas pelas propagandas transmitidas ao longo da programação. Essas propagandas que são passadas, a pessoa paga, né, por elas. E é através dessas propagandas que a televisão ela é financiada. Assim, esse meio de comunicação interfere bastante no padrão de consumo dos telespectadores. No entanto, ela faz mais do que isso, também influencia comportamentos e valores. Antigamente, as crianças assistiam mais à televisão para se distrair. Hoje em dia é mais comum que se distraiam com celulares e tablets. 3. Durante muito tempo, a televisão foi a principal forma de lazer de muitas famílias. Hoje em dia, há muitos outros dispositivos para se divertir quando se está em casa. Da mesma forma, a televisão também já foi a principal maneira de se manter informado sobre o que está acontecendo no mundo, mas isso mudou. Que outras formas temos hoje de saber as notícias? Hein? Hoje em dia a gente tem smartphone, computador, tablet, rádio, jornais que ainda continuam também, né? Na página 257, número 4, vocês vão responder comparando os aparelhos de televisão, vão responder a letra A e B. Na 5, explique a afirmação de que a televisão influencia comportamento e valores, utilizando um exemplo que se relaciona com sua experiência. É uma resposta pessoal, né? A gente sabe que a televisão ela ocupa um local privilegiado dentro da casa das pessoas, né? E que ao veicular programas e propagandas, ela cria padrões de comportamento, até mesmo valores sociais. Então aqui vocês vão responder um exemplo que se relacione com a sua experiência, uma experiência que vocês tiveram sobre a influência, né, da televisão em relação ao comportamento e valores, tá bom? Então nós vamos terminando aqui a nossa videoaula de história. Anotem todas as dúvidas, tá? Para tirarmos na live, tá bom? Façam tudo com atenção. Um beijo e até a próxima.